Eu lhe convido para lermos a palavra de Deus para a nossa meditação na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 3, a partir do versículo 21, onde nos diz: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ora, onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Amém. Querido irmão e amigo, a palavra de Deus aqui, o apóstolo nos leva a compreender a situação da humanidade e mostra o caminho e o recurso que a humanidade possui hoje. Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, colocou o homem numa posição gloriosa no Éden, e o homem viveu ali um tempo que não foi definido pela palavra ou revelado pela palavra, mas houve um dia em que achou-se o pecado no ser humano. E o pecado, a Bíblia diz que ele traz uma consequência, como tudo na vida, tudo é ato e consequência. O fato do homem pecar trouxe uma consequência. O pecado consumado, nos explica a Bíblia em Tiago, gera morte. E a morte é a separação de Deus. A morte consiste no homem estar separado de Deus. O ser humano que foi criado por Deus e colocado num patamar, numa posição, desfrutava da companhia de Deus todas as tardes ao virar do dia, falava com Deus e ouvia a voz de Deus todos os dias, vivia em santidade, em pureza, em inocência, mas em graça, com a alma cheia de alegria, com gozo no seu ser, porque não há gozo maior que o ser humano possa experimentar do que poder contemplar a face de Deus, poder ouvir a voz de Deus, poder estar em sintonia com o seu Criador. Porque a Bíblia também nos mostra que o homem foi criado adorador. É próprio da natureza do ser humano adorar. E se ele não adorar, a sua natureza não fica bem. E por isso o homem adorava a Deus em santidade, e a sua natureza era bem realizada, e a vida era maravilhosa. Mas quando se achou o pecado no homem, ele caiu daquele patamar elevado, ele foi separado de Deus, foi colocado fora do Éden, do jardim de Deus, fora da presença de Deus, e o homem então passou a andar pela terra, a conquistar a terra, a fazer o domínio sobre a face da terra. E Deus não tratou com o homem mais, por muito tempo, mas o homem saiu com a ideia de Deus, saiu conhecendo que existe um Criador. E aí as nações se espalharam, todas elas levaram a ideia da existência de Deus. Mas quem é esse Deus? E as nações foram constituindo, fundindo ouro, barro, pedra e tantas coisas para fazer um Deus para si, para querer representar Deus,
que a sua alma anela, que a sua alma deseja. E até os dias de hoje, quantas pessoas ainda descendem de nações assim e ainda estão adorando imagens fundidas de barro, de ouro, de gesso, de tantas coisas, porque o seu coração aflito precisa de Deus, deseja Deus, quer ter comunhão com Deus, quer adorar a Deus em verdade. Eu tenho encontrado tantos irmãos que na sua cegueira espiritual fizeram tantas adorações, mas todos eles disseram: eu era sincero no que eu fazia. Eu me lembro de um nosso irmão chamado Paulo, o apóstolo. Enquanto ele era Saulo de Tarso, ele perseguia a igreja de Deus, arrastava mulheres e crianças para as celas das prisões, invadindo até casas, com carta dos principais religiosos daqueles dias, porque ele cuidava, disse ele nos seus escritos, cuidava fazer um grande serviço para Deus. Talvez você também, na sua fé, cuide de fazer uma adoração ao Deus verdadeiro. Mas aqui a palavra do Senhor que acabamos de ler, ela diz que todos foram destituídos da glória de Deus. Diz aqui a palavra que todos pecaram, todos foram afastados de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo homem está destituído da glória de Deus. Mas como se revestir da glória de Deus? Como voltar a ter aquela glória com Deus? Como voltar àquele passado de bênção, de alegria, de plenitude da graça de Deus? Se o homem se alongou de Deus e formou um grande abismo de separação e não havia conserto, a Bíblia diz assim que Deus deu testemunho, deu a lei, vieram os profetas, mas o homem continuou separado de Deus. Deus separou uma tribo, de uma tribo separou uma nação, dessa nação enviou profetas, enviou lei, mas não pôde redimir totalmente o homem, porque incluía somente uma nação eleita na verdade, mas era só uma nação. As demais nações continuavam pagãs, idólatras, como muita gente ainda continua nos dias de hoje, continuava ainda obscurecida, ainda nas trevas espirituais, ainda que houvesse muitos sábios nessas outras nações, mas do ponto de vista espiritual eles estavam cegos, porque estavam em a luz. Mas diz a palavra do Senhor que para aqueles que habitavam na região da sombra da morte, nas espessas trevas, raiou a luz gloriosa no dia em que naquela manjedoura foi colocada aquela criança e os anjos cantaram glória, louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Eles cantaram paz na terra entre os homens de boa vontade, glória a Deus nas alturas. E foi anunciar aos pastores, dizendo: hoje em Belém vos nasceu Jesus Cristo, o Salvador, o Senhor, louvado seja Deus. Os anjos diziam que ele era o Senhor. Deus tremendo, Deus maravilhoso, Deus de um amor que não existe palavras para explicar. João, quando tentou explicar, ele chegou talvez o mais perto que ele chegou. Ele disse: Deus é amor, e não há explicação maior. Deus é amor, porque amor é aquilo que faz, não é discurso, não é falar de amor. Deus é amor. Tanto que ele é amor, que ele deixou a sua glória, ele não terceirizou, não enviou outra pessoa, ele tomou a forma de filho, ele se fez filho na emanação, ele deixou o resplendor da sua glória, o seu trono de glória, e tomou a forma do homem, e veio aqui para morrer na cruz, e derramar um sangue poderoso e eficaz, um sangue glorioso, para que diz aqui a palavra, isto é, a justiça de Deus pela fé, em Jesus Cristo, para todos, e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Aquilo que era privilégio de uma nação, ouvir a voz de Deus pelos profetas ou pela lei, agora o verbo de Deus se manifesta para todas as nações, de todo tempo e de todo lugar, sem nenhuma acepção de pessoas. O mais vil pecador, o mais terrível dos pecadores, ainda é alvo do grande e glorioso amor de Deus, que é maior, que sobrepuja
todo fardo de pecado, sobrepuja toda dor. O maior, a pessoa que estiver mais oprimida e escravo do diabo, maior é o amor do Senhor Jesus Cristo, que cobre todo o poder e arrebenta os grilhões de Satanás e dá liberdade para que a pessoa possa sair e correr nos braços do Senhor Jesus Cristo e ser consolado por Ele e preparado por Ele para ingressar e andar num caminho estreito e chegar à glória celestial. E a igreja, então, neste grande e glorioso dia, nós vamos conquistar, poder usufruir a posição que Jesus Cristo conquistou por nós na cruz, para que eu, para que você, para que nós vivamos. Ele morreu, Ele ressuscitou para nos dar vida e vida abundante e gloriosa. Então não há lei, não há o profeta, não há a nação, mas há Jesus Cristo, o Senhor, Jesus Cristo, o grande Deus, Jesus Cristo, o amor, Jesus Cristo que se derrama na cruz, ensanguentado e ferido, coroado de espinho, mas que ao último momento da vida Ele diz: está consumado, a obra está feita, o preço está pago, e dá o direito para você da salvação gloriosa e eterna. Por isso Ele diz aqui na palavra: todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas Ele diz assim: mas agora, nesse tempo, mas agora, nos dias da igreja, nos dias de Cristo e a igreja, mas agora se manifestou, sem lei, sem os profetas, mas toda a lei e todo profeta e todos os profetas deram testemunho a respeito deste que nós vos anunciamos: Jesus Cristo, o Senhor, o libertador, o Deus da vitória, o Deus da graça, o Deus do perdão, o Deus da vida eterna, o único que tem salvação e vida eterna para dar. Jesus pode lhe salvar, não é porque Ele tem uma grande instituição religiosa, é porque Ele tem poder, é porque Ele é Deus. Se você crer que Ele é Deus e Ele derramou sangue por você na cruz, você recebe a salvação, você recebe a graça, para, recebendo a salvação, poder caminhar seguindo as pisadas desse grande e glorioso Senhor. Aqui Ele diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, gratuitamente, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Sobre todos os que creem, são justificados por graça. Não há judeu, não há pessoa que possa por suas boas obras alcançar, mas a justificação só mesmo pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele diz assim: pela redenção que há em Cristo Jesus. Ele tem a redenção para dar, e Ele redime a Deus, mas recebe a sua redenção. Ele paga a vida daquele que crê. Se você crê que Ele morreu por você, e você quiser ir com Ele na cruz, simbolicamente aqui, deixando tudo para trás, para morrer com Ele na cruz, para ressuscitar com Ele e viver uma vida nova com Ele, então você recebe a graça e a redenção, e Ele então pagou o preço dos seus pecados, e você prova a alegria do Senhor na sua vida, e você o terá como seu amparo e o seu guardador fiel, até o dia de você partir desse mundo, quando ninguém precisará estar querendo interceder ou buscar uma salvação para você. Porque não adianta, a Bíblia diz que o homem morrendo, o destino da sua alma está selado. Mas diz assim a palavra: o qual o próprio Deus propôs para a propiciação, como oferenda e sacrifício, pela fé no seu sangue, no sangue que foi derramado na cruz, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Deus, na sua paciência, deixou o homem entregue ao governo humano, e foi o período do governo humano até o tempo que Ele começou a preparar o seu plano, chamando Abraão, até o dia em que hoje Ele lhe chama para esta salvação gloriosa em Jesus Cristo nosso Senhor. Ele diz assim: para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Você talvez tenha tido fé em tantas coisas, mas pegue a sua fé e deposite-a
em Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Tendo a fé em Jesus Cristo, aí a salvação. E aí ele ainda pergunta: onde está o orgulho, a arrogância, muitas vezes das pessoas que ficavam presas à lei, se achando superiores? Para quê? Não serviu para a salvação de toda a humanidade, mas perto do sangue do Senhor, a lei só serve de aio para mostrar para o homem o seu pecado e conduzi-lo para Cristo. Nos ensina a palavra de Deus. Aio, o condutor. E diz aqui: é excluída pela lei das obras? Não, pela lei da fé. Há uma lei da fé, e a lei da fé permanece. A lei da fé é a lei da física. A lei da física parece que não pode mudar, mas a da fé é superior, porque a da fé tira o pecado do homem e o coloca na glória de Deus, elevando-o novamente à condição que ele tinha lá no início, na presença de nosso Deus. Mas a conclusão, ele diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Pela fé. E você, pela fé em Jesus Cristo, pode ser justificado, e sendo justificado, abraçando como seu Salvador, pode descer as águas do batismo na semelhança da sua morte e ressuscitar, tendo invocado o seu nome precioso na sua vida, para viver a vida de Cristo Jesus, sendo um cristão verdadeiro na presença de nosso Senhor. Que Jesus lhe abençoe.